Muito bom dia, segunda-feira, dia 9 de novembro, essa é a abertura do mercado com Márcio Bandeira. Bolsas comemoram a vitória de Biden e operam com forte alta nessa segunda. Esse é nosso Morning Call. Finalmente acabou a novela. Biden foi eleito, ok, ainda não oficialmente, porque tem todo um processo. Na verdade, a eleição norte-americana, como é que funciona? Você vota nos delegados e os delegados lá em dezembro votam para presidente. Então, a gente ainda não tem nem o final oficial da contagem dos votos que chegaram por correio. O Trump está ameaçando pedir uma recontagem. Então, oficialmente, a gente só vai ter lá em dezembro, quando os delegados do partido oficialmente votam para presidente. Mas o Biden está eleito e aí a gente tem um cenário onde os mercados comemoram. A quantidade de pontos de interrogação diminui bastante. O Biden é um cara político. A expectativa é que ele tenha uma comunicação mais flexível com os países emergentes, com os países asiáticos. Saiu um relatório do Standard Chartered esse final de semana dizendo que os países asiáticos devem ser os mais beneficiados no primeiro momento pela eleição do Biden. E, na sequência, os países emergentes. E aí a gente entra nesse pacote de benefícios, tá? Goldman Sachs disse que mês que vem provavelmente deve sair o pacote. Ainda não está claro ali se democratas e republicanos vão levar as casas, então isso ainda não está 100% alinhado, mas provavelmente mês que vem a gente deve ter um pacote. Eles estimam em torno de 1 trilhão, tem algumas casas falando entre 1,5 e 2, mas vai ter ruído, né? É natural essa briga política, ainda mais para um candidato, um novo presidente, mas em agosto e em dezembro deve finalizar essa questão, tá? O Biden é um cara político, a história dele, na vida inteira dele foi política, então ele vai ter com certeza uma maior transição entre as casas, vai ter um maior diálogo e com isso os pacotes, as medidas econômicas, a coisa deve fluir de uma forma bem melhor e os mercados comemoram toda essa questão, né? Vamos dar uma olhadinha como é que estão os índices nessa abertura. Bom, as techs são as mais beneficiadas no primeiro momento, né? Apple subindo 2,10, Amazon 1,95 e o Facebook 1,95. Na sequência, Dow Jones 1,38, Nasdaq 1,77, o S&P subindo 1,40. Então, uma abertura muito forte nessa segunda-feira. Vamos dar uma olhadinha na Europa, como é que os índices estão. Stocks Europe subindo 1,40, o petróleo 2,43 e o VIX subindo 0,40. As empresas de tecnologia são beneficiadas porque Trump vinha questionando o grande poder que elas tinham, né? E querendo colocar uma série de restrições ao too big to fail, ao tamanho delas, né? Não vou entrar aqui no mérito se está certo ou errado, mas com a entrada do Biden, a expectativa é que isso dê uma arrefecida e elas tenham mais espaço para continuar crescendo. Bom, Trump ainda não reconheceu, mas o partido dele não apoia essa questão dele. Realmente não reconheceu o Biden. Os líderes republicanos já deram os parabéns para o Biden. Então, isso daí deve terminar essa semana, né? Provavelmente a judicialização disso não deve ir para frente, mas deve continuar ainda um ruído. Bom, na Europa também comemoração, né, com o Biden sendo eleito, puxa os mercados, tá? A gente no final de semana teve a notícia que Portugal vai fazer um lockdown de 70% da população, 121 cidades. Então o número de casos não para de aumentar. Na Alemanha a coisa também está muito feia, então é importante ter no radar, assim, a gente no mercado financeiro vive entre euforia e depressão, né? Na hora da euforia é importante também ter um olhinho para fora dessa oba-oba. Claro, vai vir um monte de coisa positiva, o dinheiro vai começar a fluir de novo nos mercados, os mercados já estão antecipando isso, não tem ninguém bobo, né? Mas é importante estar de olho nos Estados Unidos e na Europa, os casos não param de aumentar muito forte e Biden vai anunciar as medidas restritivas aí de controle ao coronavírus. Então é para ficar de olho, tá? Além disso, na Alemanha saiu as exportações, a expectativa era de um crescimento de 2,4 e veio 2,3, levemente abaixo das expectativas. Bom, aqui no Brasil a Amazon anunciou 3 novos centros de distribuição, Minas, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. A grande notícia aqui no Brasil foi na sexta-feira, onde Maia falou que pretende retomar a agenda de reformas ao longo dessa semana, assunto que o Guedes logo na sequência também tratou, então eles estavam bem alinhados sobre isso. Ontem, Luciano Huck e o Moro se reuniram aqui em Curitiba para falar sobre o processo de eleição de 2022. Também é bom ficar de olho.
E na sua live ontem de 30 minutos, Bolsonaro ficou calado e não comentou absolutamente nada sobre a questão norte-americana da eleição. Deve estar esperando algo oficial e todo mundo sabe que ele tinha uma proximidade muito maior com o Trump. Enfim, mais do mesmo, né? Na verdade, Trump, o Bolsonaro não faz, acho que faz parte, a gente sabe que ele e a família dele são mais alinhados com o Trump. Agora, o que assustou foi o Nicolás Maduro parabenizando Joe Biden, né? Enfim, vamos lá. Cenas do próximo capítulo. Vamos agora para as últimas notícias. A agenda de resultados no Brasil é uma agenda muito recheada, tá? Eu coloquei lá no Telegram e coloquei também lá no Instagram. Dá uma conferidinha lá, porque ela é bem recheada, já começa hoje, tá? Lá nos Estados Unidos, McDonald's antes da abertura do pregão, tá? Telecom Itália amanhã, Disney na quinta-feira. Azul conclui book building e emitirá debêntures conversíveis em ações no valor de 1,75 bilhões. Ainda sobre a agenda de resultados, eu sugiro que vocês sempre acompanhem a minha. Por que eu faço? Eu compilo de todas as grandes casas, né? E aí eu vou empresa por empresa dar uma checada no RI se elas não mudaram. Então, quando eu solto, realmente está fresquinho e alinhado com o que as empresas anunciaram naquele momento. Claro que elas sempre podem mudar, mas sempre tem o mais fresquinho, tá? Mundo ultrapassa 50 milhões de casos de Covid-19. E por fim, hacker mantém sequestro de dados de processo do Superior Tribunal de Justiça e peritos temem vazamento. Bom, vamos lá. Mercado aí com viés extremamente positivo, né? A vitória do Biden tira uma série de pontos de interrogação. Os Estados Unidos tem um maior diálogo agora com alguns países, né, que antes não tinha uma série de ruídos, mas ainda é muito cedo, né? Tem muita coisa para acontecer, então a gente tem que ficar no radar. Ao longo dessa semana vão sair uma série de análises, com certeza, das principais casas de research, tanto do Brasil quanto de fora, e dos principais bancos falando das perspectivas. Eu vou ler tudo, coloco sempre aqui, como eu sempre faço, tá? Tento filtrar e colocar os principais bullets lá no Telegram, tá bom? Mas a gente vai começar positivo. O que eu sempre estou comentando fica de olho lá fora, né? No número de casos de Covid. O Brasil também está voltando a aumentar, mas principalmente agora lá no hemisfério norte, que o inverno está chegando. Então a Europa se fechando, Joe Biden vai anunciar uma série de medidas e pode aí levar uma realização do mercado, nem que seja pontual, porque a gordura está bastante grande, né? A gente tem que conseguir filtrar. Tanto a depressão, lá 2 semanas atrás, quando eu falei, lembra? Eu falei, não vou vender nada, porque o que eu vejo de motivo aqui não justifica a zeragem da minha carteira. Enquanto um monte de gente fala, zera, porque o mundo vai acabar. Podia ter acabado? Podia. Não tem como a gente ter certeza absoluta do cenário. Mas, dados os dados que eu tinha, acho que não fazia muito sentido. Agora, a gente está com o mercado bastante eufórico. Bull market. Muita gente não viu um bull market, que é realmente um mercado muito forte para cima. Então, muita gente está falando que o Biden vai levar um novo bull market lá nos Estados Unidos e que naturalmente acaba contagiando as bolsas ao redor do mundo. Enfim, ninguém tem bola de cristal. Acho que a chance realmente é grande disso acontecer, mas vamos esperar um pouquinho, tá? O que eu falo é o seguinte, talvez eu faça um pouquinho de caixa ou faça uma realocação de carteira do que subiu muito para o que ficou para trás. Não adianta a gente ficar sentado só olhando, a gente tem que realmente buscar oportunidades no mercado. Pessoal, espero que todos tenham uma ótima segunda, saúde, bons negócios, o que for saindo de notícia eu vou colocando lá no Telegram, tá bom? Um abraço e muito obrigado pelo seu tempo, até a noite.